Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a edição número 48. Vou trazer dois julgamentos, um do STJ, um do STF. Do STJ em recurso especial repetitivo envolvendo direito penal. Trata da compensação da atenuante da confissão em relação à agravante da reincidência. Quando, em que condições pode acontecer, em particular quando a reincidência é específica ou genérica, e também nas hipóteses de multireincidência. Segundo julgado, um entendimento do Supremo envolvendo a lei do SUS, mas um posicionamento que envolve o Instituto da Requisição Administrativa e de forma ampla a possibilidade ou não dessa requisição administrativa recair sobre bens e serviços de outros entes federativos, ou seja, bens e serviços públicos. Pode a União requisitar bens e serviços públicos dos estados ou dos municípios? Vamos ver o que o Supremo julgou em controle concentrado de constitucionalidade. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Prazer estar aqui novamente. Olá, pessoal de casa. Eu trago dois julgados hoje, professor, ambos do STJ e ambos da Corte Especial, que é o órgão máximo, né, do STJ em termos de julgamento. O primeiro deles é bem curioso, vai analisar se o novo Código de Processo Civil manteve ou modificou, né, o entendimento que vigorava no STJ em relação àqueles escritórios, aqueles núcleos de prática jurídica que existem em universidades públicas e privadas. O STJ vai entrar no mérito e dizer se é relevante saber a natureza da universidade, pública ou privada, para saber se esses núcleos têm o direito ao dobro, né, da contagem do prazo processual à semelhança da Defensoria Pública. E o segundo julgado que eu trago é um incidente de assunção de competência, que foi julgado pela Corte Especial e que vai analisar se na situação de diante de uma conta corrente, né, conjunta, uma conta bancária conjunta, se é possível penhorar ou não, né, o saldo total da conta ou de aplicações financeiras vinculadas quando o devedor é apenas um dos titulares da conta. Se nesse caso, você teria que realmente partir pela metade ou se você poderia penhorar, né, todo o saldo dessa conta conjunta. Um caso bem interessante que havia uma divergência dentro do STJ. Pessoal, começo então com julgamentos do STJ em recurso especial repetitivo, um tema que tem muita aplicação prática, uma situação bastante frequente, que diz respeito à atenuante da confissão versus a agravante da reincidência. Vale lembrar, pessoal, inicialmente, que em matéria de dosimetria da pena privativa de liberdade, o Código Penal adotou o método trifásico proposto por Nelson Hungria. Na primeira fase, o juiz fixa a chamada pena base à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59, aquelas 8 circunstâncias judiciais. O juiz vai considerar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, a existência ou não de maus antecedentes, vai também analisar ali o comportamento da vítima e, enfim, fixa a partir das circunstâncias judiciais a pena base. Na segunda fase, o juiz, à luz das agravantes e das atenuantes, ele fixa a pena intermediária. E na terceira fase, ele, diante da aplicação de causas de aumento ou de diminuição de pena, ele vai assentar, então, a chamada pena definitiva, pena privativa de liberdade em valores definitivos. Depois, se for o caso, vai dosar a pena de multa segundo o método bifásico, em que ele vai fixar o número de dias multas em proporção com a pena definitiva, privativa de liberdade, e o valor de cada dia multa em razão da condição financeira do acusado. Especificamente, o julgado trata de atenuante e agravante, ou seja, segunda fase da dosimetria da pena. Mais especificamente sobre a atenuante da confissão versus a agravante da reincidência. O que o STJ definiu? Qual que é o entendimento jurisprudencial do STJ nessa matéria? Em primeiro lugar, pessoal, a confissão, ela não é expressamente na lei uma circunstância preponderante na segunda fase. O que é isso? O artigo 67 do Código Penal prevê na segunda fase as circunstâncias que são agravantes ou atenuantes
que são preponderantes. E aí nós temos aquelas ligadas ao motivo do crime, à personalidade do agente e, finalmente, à reincidência. Reincidência, o Código prevê especificamente como uma agravante que é preponderante. Em relação a motivos do crime, basta a gente lembrar a agravante correspondente ao crime praticado por motivo torpe. É uma das agravantes que também tem preponderância. E a confissão, ela não está no artigo 67, mas o STJ pacificou que a confissão, ela também é preponderante. Por quê? Porque ela revela um traço da personalidade do réu. E as circunstâncias de segunda fase ligadas à personalidade, segundo o artigo 67, tem natureza, tem caráter preponderante. Por que tem a ver com a personalidade? É que o cara aqui reconhece a sua, confessa, né, a sua participação no crime, reconhece, portanto, a sua responsabilidade, ele mostra com isso, né, uma personalidade mais adequada daquele que comete um crime e nega de pé junto, que é o que mais acontece, né, professor Felipe? E a gente sabe aí e vê no dia a dia, né, muitos têm, né, óleo de peroba de sobra para passar no rosto e vão negar, né, sempre. É natural, é da essência humana, de acordo com a personalidade de cada um. Então, a confissão está ligada à personalidade e por isso que ela é preponderante. E o que significa dizer que uma circunstância de segunda fase é preponderante? Com isso, o legislador quer dizer que se nós tivermos uma atenuante e uma agravante, sendo uma delas preponderante e a outra não, nesse caso, a pena deve se aproximar mais do aumento ou da diminuição conforme seja preponderante, agravante ou atenuante. Então, se nós temos uma agravante da reincidência e uma atenuante, porque o crime foi praticado, por exemplo, por alguém que tem a questão do menor de 21 é também, por construção jurisprudencial, é considerada ligada à personalidade e também atenua. Mas que nós considerássemos um crime praticado por motivo também vai ser também preponderante, para pegar num caso concreto aqui mesmo, o cara que praticou o crime com desconhecimento da lei. Não dá para enquadrar em nenhum, não é circunstância preponderante, então o cara, ele é reincidente, mas praticou um crime com desconhecimento da lei. A gente sabe que a ignorância da lei não excusa ninguém, ignorância legis nem excusa, mas é uma atenuante por força do Código Penal. Nesse caso, temos uma agravante e uma atenuante. Vamos fixar a pena intermediária, a pena provisória da segunda fase, mais próximo da agravante preponderante, ou seja, aumentando e não mantendo a pena ou diminuindo. Isso é efeito do artigo 67 do Código Penal. E o mesmo vale para a situação inversa. Se nós tivermos uma agravante que não é preponderante, e aí, para colocar aqui num exemplo, aquele que promove ou organiza a atividade criminosa, né, no agravante do 62, inciso 1º, se o réu tiver confessado e tiver promovido o crime, vejam que ele tem uma agravante não preponderante, mas uma atenuante preponderante. Então, nós vamos diminuir a pena ao invés de aumentá-la, em que pese presente uma agravante. Quando nós temos duas circunstâncias da segunda fase preponderantes, o que a gente faz? A gente anula uma à outra. Então, se num caso concreto nós tivermos alguém que é reincidente e, ao mesmo tempo, confessou o delito, nesse caso nós vamos anular, porque nós temos duas circunstâncias de segunda fase preponderantes. A reincidência, de um lado, uma agravante preponderante, e de outra, a confissão, que o STJ, aqui no repetitivo, ratifica a sua jurisprudência para dizer que ela também é preponderante. Então, manteríamos a pena base na segunda fase no mesmo patamar, ou seja, nem agravando nem atenuando por conta dessa anulação de duas circunstâncias que são preponderantes.
que o STJ disse mais sobre essa situação? Além dele dizer que a circunstância atenuante da confissão ela é uma circunstância preponderante na segunda fase, assim como a reincidência, o STJ deixou claro que a reincidência específica ou genérica não altera esse cenário. Então, se o cara é reincidente específico porque praticou um crime de roubo, quando já havia sido condenado por sentença transitada em julgado por outro crime de roubo, e cometeu dentro do período depurador dos 5 anos, lá, né, a prescrição da reincidência do artigo 64, inciso 1º. Nesse caso, nós temos um reincidente específico. Isso altera a compensação com a atenuante da confissão? Não. O STJ deixou claro que essa preponderância que leva a uma anulação entre duas preponderantes, uma agravante da reincidência e uma atenuante, como aqui no caso da confissão, ela opera ainda que se trate de reincidência específica. Então, a reincidência pode ser genérica ou específica. Nós teremos alguém que praticou um outro crime depois de já ter sido condenado por sentença transitada em julgado por um crime anterior. Não tem que fazer nenhuma distinção se é o mesmo crime ou crime diverso. Consequentemente, mesmo um reincidente específico, nós vamos anular na segunda fase essa agravante com a atenuante da confissão. O último ponto que o STJ definiu, em que pese a reincidência específica não interfira nessa anulação entre a reincidência e a confissão, a situação em que isso se altera é quando nós temos um chamado multireincidente. Ou seja, ele é reincidente depois de ter praticado antes mais de um crime, pelo menos mais de um. Então, se ele tinha 2 condenações que forjam reincidência e cometeu um novo crime, ele é multireincidente, porque para ser reincidente, bastaria ter cometido um novo crime depois da sentença transitada em julgado quanto a um crime anterior. Então, se ele tem mais de uma condenação anterior que forja a reincidência e comete um novo crime, ou seja, pelo menos 3 condenações ele está tendo, né? Nós temos a figura que o STJ aí utiliza o termo do multireincidente. No caso do multireincidente, o que a gente faz? O que muda nessa situação? A gente não anula a agravante da reincidência, no caso do multireincidente, com a atenuante da confissão. Não pode haver essa compensação, essa anulação de uma com outra nessa hipótese. Mas não significa que a agravante, isso nem está especificado, né, no julgado, mas é importante que se saiba para compreender na prática, né, as consequências desse entendimento. Isso não significa que vai incidir a agravante no seu percentual máximo. Deve haver uma compensação proporcional, não integral. Então, não pode uma anular a outra se o réu for reincidente múltiplo, multireincidente e confessou o crime. Na verdade, vai agravar a pena, ou seja, vamos aumentá-la na segunda fase, só que menos do que aumentaríamos se o réu fosse só reincidente. E aí a gente precisa saber que o STJ aplica, em relação a agravantes e atenuantes, o patamar de 1/6 da pena. Então, se alguém teve lá uma pena base de 2 anos e 6 meses, por exemplo, num crime de furto, e na segunda fase ele é reincidente, agravante da reincidência, nós vamos aumentar em 1/6. Vamos chegar a 2 anos e 11 meses a pena na segunda fase, pelo aumento de 1/6 da pena base, ok? Se nesse caso ele for reincidente e também tiver a atenuante da confissão presente, vamos compensá-las. Anulando as duas, vamos manter, portanto, a pena base em 2 anos e 6 meses. Agora, se nós tivermos o réu multireincidente que confessou, nesse caso, nós não vamos anular a agravante da reincidência múltipla com a atenuante da confissão. Nós vamos agravar a pena, mas não em 1/6, porque deve haver uma compensação proporcional.
Então, ao invés de agravar a pena em 1/6, que seria o normal se só tivéssemos essa agravante, nós vamos agravá-la, por exemplo, em 1/8, ou seja, menos do que 1/6. E aí cuidem com a matemática, né? Quando a gente fala em compensação proporcional, 1/6 não cai para 1/4, por exemplo, que seria agravar mais, né? E às vezes é comum, né, no direito o pessoal fazer algumas confusões na matemática, né? Já se fala que muita gente vai para o direito porque não gosta de matemática. Eu particularmente gosto, acho, e pelo que dizer, professor Felipe também. Mas vejam que se nós fizermos então essa compensação proporcional, 1/6 que seria o normal, nós vamos ter que agravar num patamar um pouco menor por uma compensação proporcional com a atenuante da confissão. E aí vejam que o STJ ele não disse em quanto. Ele disse que deve haver uma compensação proporcional, o juiz dosa ali com uma certa margem de discricionariedade no caso concreto, mas tem que compensar. Por isso, pode chegar ali em 1/8, pode chegar eventualmente em 1/10 para agravar ali a pena na segunda fase pela preponderância da reincidência se tratar de um reincidente múltiplo. Por outro lado, pessoal, é importante lembrar também que o STJ, em matéria de confissão, ele tem uma jurisprudência extremamente benéfica. Ele entende que a confissão ela não precisa ser total, ela pode ser parcial, ela incide, ainda que o réu se retrate, por exemplo, confessou perante a autoridade policial e se retratou em juízo, também é indiferente para a incidência, e, por outro lado, o STJ também reconhece a sua incidência no caso da confissão qualificada, que é aquela confissão em que o réu levanta alguma tese defensiva. Então, ele, por exemplo, alega que ele não tinha o dolo, ele reconhece que estava com a moeda falsa, que passou a moeda falsa, mas que não tinha conhecimento de que a moeda era falsa, o juiz acaba condenando, não reconhece essa tese defensiva, reconhece presente o dolo, mas pela confissão do fato, ainda que com uma confissão qualificada, o juiz vai aplicar a atenuante da confissão. O STF é bem mais rigoroso, ele não admite na confissão qualificada, ele tem precedentes em que ele não admite, ele também tem precedentes que não admite na confissão parcial e na retratação, então o STJ é bem mais rigoroso. Um julgamento aqui do STJ extremamente importante. O tema da confissão, nesse ano, já veio aí em 3 julgados importantes, mais um que a gente comenta aqui no Enfermagens em Pauta. Professor Gabriel, eu acho que bem autoexplicativo, né? Eu acho que realmente, para você guardar, realmente a reincidência genérica específica que é irrelevante e a multirreincidência, né? Acho que são esses pontos que aí sim é relevante, né? Mas, no geral, acho que foi perfeita a explanação, enfim, eu só destaco isso. Perfeito. Então, vamos para julgados aí da Corte Especial, um primeiro bem interessante, né, Felipe? Envolvendo ali, envolvendo o processo civil e os escritórios, né, de prática jurídica. É bem interessante, professor Gabriel, porque todos nós, né, como quando fizemos o curso de Direito, ao menos na minha época era assim, você tinha uma cadeira de prática jurídica, né? E é muito comum as universidades terem, né, núcleos de prática, escritórios de prática, né? E que geralmente atendem, né, a pessoas carentes, né, pessoas necessitadas, e que a faculdade dá alguma, através desse núcleo, né, ou desse escritório, dá alguma assistência, né, dá alguma consultoria, digamos assim, advocatícia mesmo, né, seja judicial ou extrajudicial. E existia um ponto de controvérsia, porque antes do novo CPC, né, a assistência judiciária gratuita era regulada numa lei muito antiga, é a lei, ela continua existindo ainda porque não foi revogada em sua totalidade, que é a Lei 1060 de 1950. E ela tinha no artigo 5º, parágrafo 5º, a previsão em que a Defensoria Pública nos estados, onde não houvesse, né, essa organização da Defensoria Pública, né, quem fizesse, às vezes, quem exercesse um cargo semelhante, gozaria da prerrogativa da intimação pessoal e também da contagem de prazo em dobro em todas as instâncias.
O STJ, né, no CPC antigo, 73, interpretando esse dispositivo legal, que inclusive não é nem originário da lei, ele foi incluído por uma lei de 89, se apegou muito à palavra cargo, para defensor público, né, que fazia, a norma fazia remissão a quem exerça cargo equivalente, para entender que era primordial que você tivesse, né, a incidência de um regime de direito público, que você tivesse diante realmente de um funcionário público. E diante disso, ele entendeu que só as universidades públicas, né, sejam elas estaduais, federais, né, ou até raríssimo, mas municipais, né, poderiam gozar dessa prerrogativa do prazo em dobro. Agora, se o escritório fosse de universidade privada, né, não gozaria. A alegação do STJ é porque só no âmbito público é que se ocuparia ou se exerceria, né, esse munus dotado de um cargo público. Era a interpretação do STJ, a meu ver, não tão correta assim, mas enfim. Diante do novo CPC, a matéria ficou em conteste, porque o novo CPC, quando vai tratar da defensoria pública, no artigo 136, no parágrafo 3º, ele foi expresso, né, para derrogar, né, para dizer que essa interpretação do STJ não era almejada pelo legislador. Então, o legislador realmente fez uma norma que basicamente desdizia que o STJ afirmava. Esse parágrafo 3º do artigo 186 diz claramente, né, o disposto no caput, quando ele vai falar da defensoria pública, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades do direito, reconhecidas na forma da lei. E ele dá outros exemplos que não vêm ao caso, mas que seriam entidades que prestam assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Como a norma não distinguiu mais entre universidades privadas nem públicas, né, apenas fala reconhecida na forma da lei, e isso nós sabemos que os cursos privados e públicos têm de selo, né, e não fez nenhuma referência a cargo, a necessidade de quem está exercendo esse munus público, né, de representação desse escritório, tivesse que ocupar um cargo público, o STJ, a meu ver, na Corte Especial, uniformizou para dizer que, a partir do novo CPC, isso se aplica indistintamente, seja a universidade privada ou pública, né, se aplicaria para todo e qualquer escritório de prática jurídica. Uma observação que ele coloca, e a meu ver correta, que deveria ter até sido feita antes, é que na interpretação, por mais que não conste no disco informativo, né, na interpretação teleológica, o público, né, a clientela desses escritórios são pessoas hipossuficientes, econômica e tecnicamente, né? E nisso você gera uma grande dificuldade, desde a parte, né, ou ser orientada pelo advogado que está diante, até pelos estudantes, né, que estão laborando nesse núcleo de prática, até para a parte conseguir juntar documentos, né, ir atrás de provas, ou até mesmo as pessoas são tão pobres que sequer têm telefone, né, ou sequer tem e-mail, enfim, até a forma de comunicação é difícil. Então, com base nisso, é uma razão a mais, né, para que esse prazo seja sempre dobrado, porque quem vai se valer desses serviços, em regra, é a população hipossuficiente, e que todo mundo que já passou, né, por um núcleo desse sabe que é a grande realidade. Acho que 99% dos casos é o que ocorre, né? Quem realmente tem uma condição financeira um pouco melhor, vai atrás de um advogado privado, né? Ou até mesmo, né, naqueles casos criminais, etc., termina procurando defensoria pública, enfim, etc. Então, isso não é isso, professor Gabriel. O caso bem interessante. Eu só ressalto aqui, né, que a jurisprudência do STJ, ela não se aplica para aqueles escritórios privados, né, ou aqueles advogados privados que exercem a advocacia pro bono, né, que é a advocacia gratuita, né. Por mais que você esteja, né, fazendo, representando gratuitamente seu cliente, né, isso você tem que ter mais do que a representação gratuita, do que o pro bono, né. É necessário que você tenha realmente uma atuação institucional, seja da própria defensoria pública ou seja desse núcleo, né, de prática jurídica da universidade, que pode ser universidades públicas ou privadas. Perfeito, professor Felipe. Bem interessante, né? O caso, como tu falaste aí, a gente volta ao tempo de faculdade com esses escritórios de prática jurídica. E eu concordo inteiramente, né, com a construção feita pelo STJ. Como tu bem colocaste, a teleologia da norma leva a essa conclusão, uma interpretação à luz da sua finalidade, né, conduz a não fazer uma distinção. Que o legislador não fez a distinção, a bem da verdade, se queria fazer entre universidade pública e privada, e, além disso, a teleologia não era beneficiar o público, o serviço público,
era, na verdade, ampliar um prazo para esses escritórios, porque, como tu bem colocaste, eles acabam beneficiando pessoas carentes, mais vulneráveis, e também porque há a participação dos alunos, né, Felipe, que leva uma dificuldade maior. Ali nós não temos advogados que cuidam sozinhos, né? Eles acabam, por meio dos alunos, ensinando os alunos que fazem as pesquisas, minutam, né? Então, essa é a teleologia. Isso, numa universidade particular, não é diferente da universidade pública, né? Então, um julgado bem importante da Corte Especial, ótimo para cobrar em prova, além da sua relevância social, né? E é da Corte Especial porque processo civil é julgado tanto nas turmas da primeira sessão, direito público, né, processual civil envolvendo a administração, quanto no direito privado, no direito processual civil em ações entre particulares. Muito bom o precedente. E eu só Pessoal, lembro, professor Gabriel, que a sua colocação foi perfeita, né? Que realmente os alunos estão aprendendo, um motivo a mais, né? Para você ter esse prazo em dobro, né? E eu lembro que essa dobra, ela não incide quando a própria norma traz, né? Que o prazo é específico para a defensoria pública, porque nesse caso presume-se que o legislador já ponderou isso ao jogar o prazo, né? Já teria jogando de cara um prazo ampliado. Nos juizados, né? Especiais, não existe essa dobra, principalmente nos federais. E em matéria de ações constitucionais, né, a DIN, a DPF, também você não tem essa dobra, mas em regra, nos processos ordinários, você tende a tê-la. muito bem lembrado, porque no juizado é comum também atuarem esses escritórios, né? E é Exatamente. importante também fazer o distinguish. Excelente. Pessoal, vamos para mais um julgado. Eu trago aqui um do Supremo agora, do plenário do Supremo, em controle concentrado de constitucionalidade, um tema bem interessante aí, envolvendo direito administrativo e, mais especificamente, o Instituto da Requisição Administrativa. O Instituto da Requisição Administrativa, como a gente sabe, é uma intervenção do Estado na propriedade particular. Intervenção branda, né? Não drástica como a desapropriação, porque não muda a propriedade. Então, é uma interpretação classificada como uma intervenção classificada como intervenção branda ou restritiva. Ela tem assento no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, e tem como características essenciais o fato de envolver uma situação de iminente perigo público e uma atuação administrativa autoexecutória, que não precisa de pedir ao judiciário para que ocorra uma requisição administrativa. Ela já é realizada pela própria administração, exatamente porque é uma situação de iminente perigo público. Além disso, ela se caracteriza pelo fato de não ensejar indenização como regra. Só há indenização se houver dano e ela não é prévia, como ocorre na desapropriação. Ela sempre ocorrerá a posteriori e, repito, desde que ocorra dano. Então, se não houver dano, não há nada o que indenizar. Além disso, quanto ao objeto, a requisição administrativa, ela pode incidir, caiu aqui minha luzinha aqui, deixa eu voltar ela aqui, ela pode recair tanto olha só o que eu fiz aqui. Vamos lá, pessoal. Ela pode recair tanto sobre bens imóveis quanto sobre bens móveis e em relação também a serviços. Então, o objeto é bastante amplo. A gente tem previsão de requisição administrativa, por exemplo, falando agora do contexto das eleições que se avizinham, né? No Código Eleitoral, temos várias previsões de requisição de imóveis, por exemplo, para realização de votação naquele local. Temos também requisição de serviços na lei delegada, as poucas que a gente tem, né, Felipe? A gente acaba estudando direito constitucional e hoje já há muito tempo não vemos, mas existe uma lei delegada que ainda é aplicável, a lei delegada número 4 de 1962, que prevê requisição de bens e serviços. E no mais, lembrem, né, para guardar o instituto, daquela cena clássica de filme americano em que o policial está numa perseguição, tira um particular de dentro do carro e entra no carro dele e sai em perseguição ali a um bandido, né? E havendo dano, vai indenizar. Se não houve dano, não há o que indenizar, à luz, claro, do direito brasileiro.
que o STF julgou aqui? Ele julgou a constitucionalidade do artigo 15, inciso 13 da lei do SUS, a lei orgânica do SUS, que é a lei 8.080 de 1990, que prevê a requisição, fala, né, em bens e serviços, mas não exige que se trate de bens ou serviços particulares, ou seja, fala de forma ampla, dando a entender que a requisição administrativa poderia recair também sobre bens e serviços públicos. No contexto agora da pandemia da Covid-19, a gente teve situações, e por isso que o tema veio à voga, né, agora, nesse cenário, com 2 julgamentos importantes. Mas, antes disso, e apenas para um aprofundamento, eu lembro o leading case do Supremo na matéria, que não foi agora, durante a pandemia, foi antes, no caso envolvendo os hospitais municipais do Rio de Janeiro, Souza Aguiar e Miguel Couto. O Ministério da Saúde, à época, entendendo que havia um caos ali nesses hospitais municipais do Rio, com aval, claro, do presidente da República, que baixou um decreto para isso, requisitou os hospitais, esses 2 hospitais municipais, para intervir neles e colocar as coisas em dia, né? O problema é que a União está interferindo numa entidade que é municipal, que tem autonomia garantida constitucionalmente. Ela poderia fazê-lo? Não. O Supremo disse que, em situação de normalidade institucional, não pode a União requisitar um bem ou um serviço de um município. E isso vale, já, embora o caso concreto envolvesse bens e serviços municipais, isso também, pela mesma lógica, se aplica a bens e serviços estaduais. Por que o Supremo falou em normalidade institucional? Porque a Constituição autoriza expressamente a requisição pela União de bens e serviços públicos quando estivermos em situação de estado de defesa ou estado de sítio, ou seja, em momentos de crise institucional. Num ambiente de normalidade institucional, e vejam, mesmo num ambiente de pandemia, que ainda é normalidade institucional, não é estado de defesa, não é estado de sítio, não é cabível a requisição administrativa de bens e serviços públicos. Durante a pandemia, se vocês recordarem, nós também analisamos aqui no Infemares um caso envolvendo o governo federal e o estado de São Paulo, quando surgiram as vacinas. O estado de São Paulo se avançou para confeccionar vacinas. O governo federal, que não tinha feito a aquisição à época, né, acabou desdenhando da vacina, e depois, ainda bem, né, que voltou e mudou essa política. O governo federal requisitou essas vacinas e insumos também do governo de São Paulo. E o Supremo reconheceu, numa ação civil originária movida pelo Estado de São Paulo contra a União, por isso, né, competência originária do Supremo para ações entre Estados e União, né, quando em risco ali o Pacto Federativo, o Supremo reconheceu que a União não poderia efetuar essa requisição administrativa e mandou, inclusive, devolver o que já tivesse levado à época em que a União fez essa requisição. Agora, esse mesmo entendimento, ele é confirmado no julgamento dessa ADIM 3454, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Vejam, o Supremo não declarou inconstitucional o artigo 15, inciso 13 da lei do SUS. Ele, na verdade, deu uma interpretação conforme a Constituição para afastar a possibilidade de a União requisitar bens e serviços públicos de outros entes federativos, salvo se estivermos num momento de crise institucional, de estado de defesa devidamente decretado, ou estado de sítio devidamente decretados, porque temos essas exceções, né, no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2º, e também no 139, inciso 7º da Constituição, a autorizar, no estado de defesa e no estado de sítio, a requisição administrativa de bens e serviços públicos. Então, um precedente que consolida um magistério jurisprudencial, tema quente aí
para cobrança em provas. É um tema muito rico, professor Gabriel, e é aquele tema que a pessoa no concurso, quando vai chutar, é errado, né? É, algumas colocações, eu tenho um pouco a acrescentar, mas algumas colocações, no caso do leading case, né? Acho que o relator acho que foi Joaquim Barbosa, se não me falha a memória, e acho que foi até invocado, acho que é 2007, 2008, e foi até invocado, né, que você estaria fazendo uma intervenção federal em município, né? Que seria até vedado pela Constituição. Isso foi um outro argumento também, assim, que foi colocado na época. E um ponto que eu acho interessante, eu acho que o Supremo não bateu muito nisso, mas que o artigo 5º, no inciso, acho que é o 25, né? Quando ele fala desse instituto da ocupação, ele se refere única e exclusivamente à propriedade particular, né? A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público. Então, assim, e quando chega, né, nos estados de exceção constitucional, né, estado de defesa, estado de sítio, realmente você faz referência ali a bens e serviços públicos, né? Eu acho que até pela própria literalidade da Constituição, eu acho que já daria para se depreender isso, embora assim, a casuística, né, realmente é muito pouca, e agora com a pandemia realmente aumentou. E uma coisa um pouco contraditória, mas é que a rigor, assim, como a ocupação é temporária, né, você tem todas essas restrições, mas a rigor, né, se nós fôssemos ver a lei de desapropriação, no artigo 2º, parágrafo 2º, por mais que não caiba a ocupação, seria possível a desapropriação, né? Da união de bens do Estado e municípios e Estado de bens do município, né? Só que nesse caso, assim, não pode ser feito único e exclusivamente pelo Poder Executivo, né? A lei dessa desapropriação de bens públicos, ela é expressa em exigir a autorização legislativa do ente que está desapropriando, né? Então, assim, o peso político, assim, é muito maior, né? Você tem que ter a concordância não só do Executivo, mas também do Legislativo. Muito. E uma última observação que eu faço, professor Gabriel, você falou da Lei Delegada 4, aí eu fiquei na memória, meu Deus, tem alguma coisa com essa lei. A Lei de Liberdade Econômica revogou, ela em 2019, ela foi revogada, essa Lei Delegada 4. Cara, eu nem lembrava aqui, e o Supremo invocou esse caso da lei complementar, da lei delegada 4, inclusive, né? Informativo não tinha lembrança, Felipe, da revogação, né? É, Então, acho que de utilidade que a gente tem de leis delegadas, nenhuma mais, né? Instituto que eu caiu não me recordo totalmente mais em nenhum, desuso, professor né? Gabriel, Depois da medida eu não me recordo mais provisória, nenhum. caiu totalmente em desuso, e a gente tinha essa, né, que a gente ainda aplicava, não lembrava muito bem colocado. Essa questão do texto constitucional, né, no artigo 5º, inciso 25, ele prevê exatamente esse argumento importante também lá, o Constituinte não disse à toa, ele falou em requisição de bens e serviços particulares. É um argumento também importante gramatical, né, e que está de acordo com o que se fala no estado de defesa e no estado de sítio, e também muito bem lembrado da desapropriação, né? Embora a requisição não seja possível, e aí vale lembrar que a requisição administrativa é matéria de competência legislativa privativa da União. Artigo 22 da Constituição arrola requisições civis e militares como competência legislativa privativa da União, embora a competência material ou executiva seja comum, né, dos três entes, mas a competência legislativa e privativa da União. Agora, a desapropriação pode acontecer em relação a bens públicos. Então, se a União quiser desapropriar um bem de um Estado, mediante autorização do Congresso Nacional, é possível que a União faça essa desapropriação e o Estado dos municípios encravados no seu território, desde que haja também autorização legislativa ali pela Assembleia. Então, vamos para o último julgado, mais um aqui da Corte Especial, né, Felipe? O caso é até simples, professor Gabriel. A questão era da controvérsia que existia, né, da própria natureza da solidariedade. Como todos nós sabemos, né, temos as contas bancárias, né, as contas correntes bancárias ou contas de depósito, e a mesma lógica se aplicaria também para a conta poupança, né? Você também teria isso. Você pode ter um titular, ou você pode ter mais de um titular, né? Então a conta ela pode ser singular, que eu acho que é a grande maioria das contas do Brasil, e você tem as contas conjuntas. Essas contas conjuntas, que tem duas pessoas ou mais até, você tem dois tipos. Você tem as fracionárias e você tem aquelas que são realmente as solidárias, que é o caso, que a grande maioria das contas conjuntas são essas, né? As fracionárias exigem que os dois titulares estejam juntos, né, e assinem juntos,
enfim, deem a ordem junto para que seja feita a movimentação de dinheiro, numerário, etc., né? Se um deles estiver assinando sozinho, não poderia. Esse é o caso, sim, só tem doutrina, acho que eu nunca nem vi na prática um caso desse, da conta conjunta fracionária. O mais comum mesmo, e que é o caso aqui colocado, é a conta conjunta solidária. Na solidariedade, nós sabemos, professor Gabriel, que na prática, né, o credor ele pode sozinho exigir toda a dívida e o devedor, né, pode pagar a dívida toda para esse credor solidário que tá exigindo, né? Esse é o exemplo claro de solidariedade ativa. O mais comum da prática que nós vemos aqui é a solidariedade passiva, né? Onde você tem o obrigado e o responsável, e eles sendo solidários, né? Ambos são devedores principais, digamos assim, se não tiver benefício de ordem, né? Então você pode exigir a dívida de todos os devedores, indistintamente, sem que seja necessário ter um litisconsórcio nessa cobrança. Mas onde é que a matéria fica relevante? É quando um dos titulares da conta conjunta solidária é devedor e o outro titular não é devedor. O exemplo mais comum, né? Se faz um Bacenjude, né? Se faz a penhora eletrônica de aplicações financeiras ou depósitos, etc. O antigo Bacenjude, né? Atual Sisbajude, né? Que é o atual sistema que o CNJ colocou para regular a matéria. Você pega um dinheiro na conta, aí se vê que essa conta é conjunta. Aí você pergunta, eita, será que todo o valor da conta pode ser penhorado e garantir o processo de execução? Ou você tem que só manter a penhora sobre metade daqueles valores, porque a outra metade seria de titularidade do outro titular que não está no processo e não é devedor. A meu ver, a situação é clara, mas me surpreendeu com esse julgado saber, né, que existia uma divergência muito grande entre a primeira sessão e a segunda sessão do STJ. A primeira sessão, composta pela primeira e segunda turmas, entendia que como os titulares podem, todo e qualquer momento, exigir, né, o conjunto do saldo, da totalidade do saldo, a primeira e a segunda turma, a primeira sessão do STJ, dizia que a penhora ficava sobre o valor total da conta, enquanto as turmas de direito privado, né, que exatamente a terceira e a quarta turmas, diziam que você tinha que respeitar, né, porque a solidariedade, na verdade, ela é um efeito jurídico, mas que olhando dentro da solidariedade, olhando dentro da relação jurídica, é possível enxergar cotas partes, né? Em que, na prática, por mais que o credor possa exigir a dívida na sua totalidade, né? Em realidade, ele não é titular da dívida toda. Você tem que ver a cota parte. E que o STJ, em diversos julgados, coloca que se você não tiver uma prova, né, provavelmente contratual, escrita, né, presume-se que o rateio se dá por partes iguais. Então, o caso mais comum é você ter uma conta conjunta, solidária, com 2 titulares. Presume-se que a cota parte é de 50% para cada um, metade. Então, na prática, um titular da conta é proprietário, né, titular, senhor, né, de metade dos valores, enquanto o outro tem o senhorio da outra metade dos valores. E nesse caso, né, a segunda sessão, as turmas de direito privado, reduzem a penhora à metade, alegando que integraria o patrimônio de outrem, né, que não é devedor naquela execução. O que prevaleceu para o STJ, na Corte Especial, é que a razão estaria realmente com as turmas de direito privado. Você tem que realmente olhar a titularidade em relação à cota parte, né, a fração ideal de cada um. E tem até julgados que equiparam a condomínio, enfim, nesse aspecto, né, para você enxergar. E que na falta de uma disposição escrita, que eu ousaria dizer quase nunca aparece, né, você realmente presume que é 50% para cada um. Então, você levantaria, né, a penhora de metade desses valores. E se isso não for feito, caberia, não está na notícia, mas caberia um caso clássico de embargo de terceiro, né, que você teria o bem de outrem sendo constrito, né, numa execução da qual esse terceiro não é devedor. E uma observação muito interessante, professor Gabriel, que foi um dos fundamentos, né, é aquele artigo do Código Civil, né, que diz que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade, das partes, né, do próprio negócio jurídico. E a notícia, ela não justifica, mas exatamente por isso, coloca que em relação ao banco, a solidariedade existe. Então, assim, tendo uma dívida de qualquer um deles em relação ao banco, o banco realmente pode se valer, né? Se houver autorização, né, disso, né, ele pode levantar a totalidade dos valores, porque em relação ao banco haveria solidariedade.
Então, todo e qualquer outro exequente que não o próprio banco, né, você não tem como alegar, ou ele não tem como alegar a solidariedade em seu benefício. Mas o banco, como ele é parte, né, ele entregou o contrato, aí sim a solidariedade se aplicaria. Bem interessante, Felipe. De novo, né, para o pessoal ficar atento aos julgados da Corte Especial do STJ, sobretudo em matéria processual civil, né, porque a gente tem muita divergência entre as turmas da primeira sessão, primeira e segunda turmas, e da segunda sessão, terceira e quartas turmas, né, e quarta turmas. E aqui mais um caso. E a questão, ela parece simples, parece muito evidente, mas ela tem uns detalhezinhos, né, que a gente tem que prestar atenção. É que, na verdade, a dívida, ela não é uma dívida solidária quando há uma execução contra um dos titulares da conta. Por que é só metade? Porque a dívida não é solidária dos dois. Na verdade, Perfeito. a conta que é solidária, né? E no caso da própria instituição bancária, aí os dois titulares são devedores solidários por contrato, né? Aí que não se presume, mas advém da vontade das partes. Está no contrato que os dois titulares terão responsabilidade solidária perante a instituição financeira. Então, um julgado, acho que bem técnico. Também concordo, né, com o entendimento aí da segunda sessão que foi prestigiado pelo STJ na sua corte especial. Isso Com é uma isso, curiosidade, professor Gabriel. Ele teve a roupagem, né, de um precedente qualificado, né, porque foi o IAC, né, o incidente de assunção de competência número 12. perfeito, muito bem lembrado. Com isso, pessoal, nós encerramos mais uma edição do Enfermagens em Pauta. Esperamos que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma lida no nosso material escrito para fixar bem esses pontos, esses entendimentos jurisprudenciais. Esperamos vocês na próxima edição. Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Grande abraço, pessoal.